Depois de minimizar o roubo de celulares, o Janjo, presidente do Brasil, minimiza roubo de pãezinhos nas padarias. Tem mais para você nessa sexta-feira à tarde. Eu que queria manter tudo light, né? Só que no Brasil a gente não tem para hoje na fila do pão. Temos notícias lá da nossa comitiva de políticos que foram denunciar a escalada tirânica que acontece aqui no Brasil, Eduardo Girão, entre outros, e parece que eles foram muito bem recebidos. Eu que estava reclamando que não tinha notícias, quero passar para vocês tudo o que aconteceu. E mais, quero falar com vocês a respeito da pena capital em Cuba. Aqui no Brasil, a gente que é conservador vive defendendo pena capital para certas ações não ortodoxas, se é que vocês me entendem. Lá em Cuba, eles acabaram de aumentar o número de ações não ortodoxas para a pena capital. E a maioria delas está incluso aí os crimes contra a democracia. A Bárbara do Te Atualizei trouxe também um post muito interessante que está linkado com quase estabelecer a pena capital, que no caso de Cuba serve à revolução. Fica comigo até o final desse vídeo. Vou pedir o seu like agora, logo no início, para aumentar o engajamento do canal. Se você puder compartilhar nas suas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap Zap, você já ajuda bastante. E você que é novo por aqui, se inscrever e ativar o sininho é um bom negócio para você se manter sempre bem informado. Vamos ver o presidente do Brasil, gente? O presidente do Brasil é uma gracinha, né? Olha só. Ele critica a violência contra quem entra na padaria para roubar um pãozinho. Vamos ouvi-lo. Quisera Deus se a gente pudesse garantir aqui no Brasil pelo menos um prato de comida todo santo dia para os filhos de milhões e milhões de brasileiros que muitas vezes são presos e são violentados porque entraram numa padaria e roubaram um pãozinho. Pronto, gente, agora está liberado aí, né? Você sabe muito bem que isso é um grande recado. Agora, sinceramente, eu não sei o que Lula pretende quando ele reclama. Eu queria poder garantir. Por que não garante? Não tem o Bolsa Família, que foi tirado aí milhões da fila do Bolsa Família? Por que não garante a essas pessoas um prato de comida pelo menos uma vez por dia, uma refeição por dia? O que falta? Está com a máquina na mão, está gastando milhões de idas e vindas ao exterior. Por que não corta metade desses ministérios? Por que não corta metade dos penduricalhos? Por que não corta metade dos cabides de emprego, pelo menos? O que falta para ele conseguir realmente garantir aí um prato de comida? Eu não sei. Você pode deixar aí a sua opinião para mim. Vai deixando sua opinião aí nos comentários. Gente, demais, viu? Vamos lá. Nossos políticos, nossa comitiva chegou na ONU e parece que foram muito bem recebidos. Olha só, parlamentares chegam para denunciar abusos nas prisões de 8 de janeiro. O documento foi entregue ao embaixador brasileiro na ONU, Sérgio França Danese. Então, estavam lá o senador Magno Malta, esse aqui eu esqueci o nome, e esse moço aqui também esqueci o nome. Vamos lá, vamos ler a matéria. Marcel Van Hatten, esse primeiro, os senadores Eduardo Girão, Magno Malta e Carlos Portinho chegaram na manhã de hoje em Nova York, nos Estados Unidos, e ao longo das 50 páginas do relatório de denúncia que eles entregaram ao embaixador, os parlamentares denunciam a situação de mais de 1.500 presos pelo 8 de janeiro, assinado por quase 90 legisladores. O documento foi elaborado com a ajuda de alguns dos advogados dos detidos por depredação ao patrimônio público. O texto relata diversos abusos que teriam sido cometidos contra presos. Bom, o escopo vocês já sabem, né? E o Girão disse que eles foram muito bem recebidos, o embaixador os acolheu, né? Especialmente em relação às arbitrariedades e violações dos direitos humanos. Tá? Conforme os políticos, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio do ministro Alexandre de Moraes, ignora os pedidos de liberdade provisória, além do acesso aos autos do processo, as imagens das sedes dos três poderes, a avaliação da junta médica, a prisão domiciliar em decorrência de comorbidades e etc. A presença à petição é admissível diante das claras evidências de que o processo no âmbito nacional foram prolongados de forma injustificada, argumentam os parlamentares na peça. É bem interessante porque eles conseguiram fazer uma junta aí, né? Durante esse período foram inúmeros os relatos de pessoas que passaram mal, incluindo uma tentativa de
acabar com a própria existência e que fizeram os mais diversos pedidos de socorro por meio de redes sociais. Aos detentos nos dias 8 e 9 de janeiro foram imputados crimes diversos, do modo genérico, sem a devida individualização das condutas, que é a coisa que a gente cansa aí de falar. Mas, olha, de novo, somente uma grande revista, como a Revista Oeste, teve acesso a esse feedback. Esse feedback tinha que estar em todas as redes sociais. Então, infelizmente, comunicação precária, muito precária. Antes de passar para a pauta da pena capital em Cuba, que os crimes lá estão parecendo muito com os crimes contra a democracia aqui, eu quero que você preste atenção num recado muito importante do doutor Laí Ribeiro. Vamos conferir. O deserto do Saara, ressecada, opaca, sem vida, sem viço, rugas cada vez mais marcadas e o bigode chinês aumentando a olhos vistos. Você já tentou de tudo para resolver esse problema e não conseguiu? Então, definitivamente, você precisa da tecnologia do transresveratrol. Ele é um poderoso ativo extraído das uvas e frutas vermelhas e você já sabe os benefícios que essas frutas agregam à nossa saúde, né? O transresveratrol, em contato com o nosso organismo, também produz o gene da longevidade, que o Dr. Laí Ribeiro, a maior autoridade no assunto, já alerta há décadas sobre seus benefícios. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. O Sinatra Gotas trabalhou toda essa tecnologia para entregar via sublingual um tratamento poderoso que vai cuidar da sua pele de dentro para fora, proporcionando hidratação intensa, efeito preenchimento e devolvendo frescor e beleza que você tanto procura. São apenas 12 gotas diárias para a pele dos seus sonhos. Clique agora em Saiba Mais e faça o melhor pela sua pele. Bom, você não precisa clicar em Saiba Mais, eu vou deixar o link aqui tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. É bom que você adquira através desses links para você ter a garantia de que você está comprando o produto original. E sempre eu adiciono aqui informações a respeito do Sinatra Gotas ser sublingual. Essa região, gente, debaixo da língua, é uma região que tem um poderoso poder de absorção, chega a ser 4 vezes mais do que quando você ingere uma cápsula ou quando você tenta fazer algum tratamento na sua pele, via pele mesmo, via superfície. Então, o poder de absorção debaixo da língua, ele é muito maior, tá? O Sinatra Gotas tem o registro da Anvisa, portanto, sua eficácia é atestada pela Anvisa. E essa história de gene da longevidade, pelo amor de Deus, o doutor Laí Ribeiro já alerta para a existência desse gene, ele poder ser formado através do transresveratrol, que é um composto ativo do Sinatra Gotas. O Sinatra Gotas você pode comprar um frasco ou vários, né, já garantindo aí o seu tratamento anual, mas como é um produto novo aqui, o que eu sugiro a você? Compre um, você parcela em 12 vezes de R$ 19,78, experimenta e deixa aqui nos comentários para mim qual foi a sua opinião. Então, passou da hora de você parar de gastar dinheiro à toa com receitinhas e produtos que realmente não fazem a menor diferença para o rejuvenescimento da sua pele, porque ela não é tratada de dentro para fora, o que é a diferença do Sinatra Gotas. Lembrando que toda vez que você adquire um produto do Sinatra Gotas, você está ajudando a apoiar o nosso trabalho. Então, vamos continuar aqui. Olha só, a Bárbara do Te Atualizei, ela trouxe o seguinte post: os crimes contra a democracia. Daqui a pouco colocam pena capital aqui igual a Cuba. Do que ela está falando exatamente? Então, vamos lá. Os crimes contra a democracia no Brasil está por aqui, ó. De 6 a 12 anos de prisão para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos, sendo que movimento antidemocrático agora é o que eles quiserem, inclusive bater boca com filho de ministro em aeroporto. De 8 a 20 anos para quem financiar movimentos antidemocráticos. De 6 a 12 anos, mais pena correspondente à violência para crimes que atentem contra a integridade física e liberdade do presidente da República, do vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, da Câmara, dos ministros do STF
do Procurador-Geral da República com o fim de alterar a ordem constitucional democrática. De 20 a 40 anos de prisão para crimes que atentem contra a vida das autoridades citadas acima, com o fim de alterar a ordem constitucional democrática, seja isso o que quer que eles queiram dizer com isso, porque agora, né, bater boca em aeroporto também virou. Em caso de crime ser cometido por funcionário público, a perda automática do cargo, função ou mandato eletivo, também a proibição da pessoa física contratar com o poder público, blá, blá, blá. E aí, os atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro, que culminaram em gravíssimos danos contra o poder do Estado e patrimônio público, demonstraram que o tratamento penal aos crimes contra o Estado Democrático de Direito precisa ser mais severo a fim de que sejam assegurados o livre exercício dos poderes e da instituição democrática, funcionamento regular, blá, 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 blá. Então, assim, você vê que eles pesam a mão aqui e eles citam o 8 de janeiro. Lembrando que hoje nós temos uma comitiva na ONU denunciando que 1.500 pessoas foram incluídas em crimes contra a democracia e pessoas que estavam numa manifestação pacífica apenas filmando. As condutas não foram individualizadas. Bater boca agora com ministro, filho de ministro em aeroporto, pode ser encarado como ato antidemocrático. Daqui a pouco vão dizer lá, né, os familiares dos ministros do STF também. Por que a Bárbara citou pena de morte em Cuba? Aqui, ó. Pena de morte em Cuba serve para defender a revolução, diz presidente da Suprema Corte cubana. Tá? O presidente da Suprema Corte defendeu a aplicação de pena de morte para garantir a tranquilidade cidadã. Sabe a Constituição Cidadã? Essa que nós temos aqui? Então, lá em Cuba tem uma igual, tá? Um pouquinho mais austera, mas a tranquilidade cidadã é que tem que ser defendida. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu destaquei um trecho, ó. A pena capital foi incluída na nova lei penal, tá? As leis lá estão mudando cada vez melhor. O regime aumentou em 4 o número de crimes punidos com a execução. No Código Penal anterior, existiam 20 casos em que a pena penal podia ser sentenciada. No novo texto, que foi aprovado em maio desse ano, e entrará em vigor em dezembro de 2023, o número subiu para 24. E o crime de homicídio agora também prevê essa punição. Os 4 novos crimes puníveis com a pena máxima acrescentada ao novo Código Penal são crimes contra a segurança do Estado. Imagina se isso não é tudo pela democracia e pela segurança cidadã. E eu aqui, ingênua, né? Eu sou muito bobinha, querendo deixar nossa sexta-feira mais light, nossa sexta-feira mais leve. Desculpa aí, brava gente, não deu não, tá? Você pode começar deixando aí os seus comentários, o que você está achando de todo esse imbróglio. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem um plano B? Conta para mim. Conta aí nos comentários. Não precisa dar detalhes, né? Porque o segredo do negócio é o segredo. Neste caso, não é a propaganda. Mas conta aí, você tem um plano B? Está ao seu alcance? Está pronto para ser acionado caso o pior aconteça? Queria muito saber a sua opinião. Então, vou ficando por aqui, deixando um beijo para vocês, pedindo like e o compartilhamento. Vou pedir a você reiteradamente para você se tornar um apoiador deste trabalho, desta caminhada. Aqui tem um Pix, doarpravaleria@gmail.com, e na descrição tem mais 2 ferramentas bancárias e uma conta no PayPal, caso você esteja fora do Brasil, livre desse achincalhe financeiro e econômico que está se avizinhando para o nosso país e queira aí nos apoiar com qualquer valor. Encontro com vocês nos comentários e a gente se vê na edição das 21h30, porque, afinal de contas, sextou, mas aqui a gente continua trabalhando. Conto com você.